Falar de renascimento na Europa, a gente vai falar aí da questão da concentração, né, de artistas renascentistas na Europa. A gente tem uma incidência muito grande de artista renascentista que veio da França, da Itália, de Veneza, de Milão, de Roma, de Frankfurt. Então, esse território europeu, ele foi muito propício para a expansão do Renascimento, porque de lá é que surgiram as maiores personalidades artísticas. A gente tem algumas personalidades que a gente vai estar citando agora, para a gente que caracterizaram o Renascimento de tal forma que ficou marcado como pontos preponderantes para o desenvolvimento do Renascimento. A primeira personalidade que a gente vai estar falando é o italiano Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, ele nasceu em Florença. Ele teve uma das suas principais obras chamada O Renascimento de Vênus, onde ele trabalha muito essa questão de centralização, de aprofundamento, de ponto de fuga. E nessa pintura fica claro isso, né? Porque ele faz com que a gente perceba a linha do céu e do mar muito clara. Isso porque é uma técnica de aprofundamento que ele faz. Então, assim, Sandro Botticelli, ele traz novas técnicas como ponto de fuga, ponto centralizado, linhas, cores, proporção, luzes, simbologia, tudo isso Sandro Botticelli traz como uma forma de registro das suas obras. O segundo artista que a gente pode citar é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele nasceu numa aldeia na Toscana, certo? Então, assim, ele era um cara extremamente inteligente, ele tinha conhecimento de anatomia, ele tinha conhecimento de ciências, ele tinha conhecimento de engenharia, de matemática, então, assim, de arquitetura. Ele era um cara que procurava ter conhecimento das artes, procurava ter conhecimento de toda a cultura possível possível de ser extraída para que ele pudesse adaptar todo esse conhecimento na sua arte. E Leonardo da Vinci tem uma questão bem interessante, é que ele dizia que a tonalidade das cores elas eram variadas de acordo com a atmosfera. E essas tonalidades de cores que eram atingidas pela atmosfera, ele dava o nome de perspectiva. Ou então, Leonardo da Vinci dizia, para a gente só deixar claro, que a perspectiva das proporções da sua pintura, ela tinha uma variação das cores de acordo com a atmosfera que envolvesse aquele ambiente onde a pintura estava ocorrendo. Uma das principais obras de Leonardo da Vinci a gente pode exemplificar como a Mona Lisa. A gente teve também Rafael Sanzio, certo? Ele tem alguns fatores bem interessantes que marcam a trajetória dele em relação às suas obras. Rafael Sanzio, ele é considerado como um pintor equilibrado, porque ele faz proporções de equilíbrio nas suas obras que elas são milimetricamente acentuadas, onde ele consegue demonstrar com clareza todos os detalhes de canto, todos os detalhes de profundidade, todos os detalhes de volume que ele consegue dar nas suas obras. E uma pintura dele que é bem marcante é a Escola de Atenas, onde a gente pode ver os indivíduos espalhados, né, pelo salão, e mais os degraus da Escola de Atenas, a escadaria, ela está tão bem formada, tão bem desenhada, que tudo aquilo que é posto nela reflete uma profundidade, reflete um volume diferenciado. Temos Michelangelo. Michelangelo, ele pode ser considerado como o autor mais completo da era renascentista, porque ele era pintor, ele era poeta, ele era escritor, ele era arquiteto, ele era tudo.
tudo que você puder imaginar em relação à ciência, em relação à cultura, em relação ao conhecimento. Esse cara era Michelangelo. Michelangelo era tão inteligente, ele era tão conhecedor das técnicas e das informações utilizadas na pintura que favoreciam suas telas de maneira sobrenatural. Ele sempre foi muito conhecido, ele tem um diferencial e uma pintura que se destacou muito, que ela se destacou a tal ponto que ela voltou a ser representada no teto da Capela Sistina. Essa capela ela é toda desenhada por Michelangelo, onde ele consegue expressar essa valorização humana através do religioso. Ele não ficou preso, ele não ficou habitolado, ele conseguiu trazer esse religioso para valorizar o indivíduo. Para a gente estar fechando essa questão de personalidades que favoreceram a expansão do Renascimento na Europa, a gente não pode deixar de falar de Donatello. Que eu ainda brinco, na realidade, dizendo assim que as tartarugas ninja só tem artista, né? Porque é Michelangelo, é Donatello, é Rafael. Só faltou. Esqueci o nome dele, só faltou um das tartarugas para dizer que é também uma personalidade artística do Renascimento. Mas Donatello, ele veio com uma inspiração, ele era um escultor, ele veio com a inspiração da estátua de Jorge, ele fez uma escultura muito grande, toda em mármore, representando São Jorge, e isso foi uma das principais obras dele. Ele era conhecido por trabalhar muito com mármore e ferro, certo? Ferro retorcido, e fazia esculturas e colocava espalhada nos centros comerciais, nas praças da época, entendeu? Deixando o local e o ambiente bem decorado.